Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Privilégio muito grande estar aqui convosco nessa oportunidade, a qual o Senhor nos concede para juntos glorificarmos, exaltarmos e bendizermos o seu santíssimo nome. Para tanto, sem perda de tempo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo, aproveitando que estamos de pé. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos para que por meio deles o Senhor fale ainda mais aos nossos corações por intermédio da sua inerrante, infalível e irrefragável palavra. Enquanto os irmãos encontram a referência anunciada, eu quero aproveitar também para agradecer a Deus pela vida dos queridos amigos, pastores, que nesta igreja servem ao Senhor de todo o coração, com esmero, com alegria. Pastor Vicente, Deus continue lhe abençoando. Pastor, muito obrigado. É uma honra muito grande estar aqui com os irmãos. Fiquei muito feliz com o convite e aprovei o Senhor que essa festividade fosse um dia para estarmos juntos também, né? Nos reencontrarmos. A gente já esteve em alguns eventos, né, pelo Brasil afora. Acho que a gente esteve pregando até num evento lá no Maranhão, faz uns anos já. Não sei se o senhor lembra, não lembro o nome da cidade, mas eu lembro que a gente esteve... Foi em Raposa? Foi, né? De missões. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando o Senhor, a todo o corpo de obreiros que o ladeia, para que juntos glorifiquemos a Deus e que essa cidade seja cada vez mais abençoada pela palavra. Ao chegar aqui, a gente já sente a presença do Senhor, né? Porque ela é real, ela é palpável. Só não sente quem não quer, né? Mas que Deus está aqui, Ele está. Quem crê? Muito bem. Queridos irmãos, eu também tenho alguns materiais, eu não vou me delongar falando deles, mas depois do culto os irmãos podem procurar, né? Obrigado, pastor Jefferson, Deus abençoe. Eu tenho 2 títulos aqui, dos títulos que o Senhor tem nos dado. Esse chama Pregando com Excelência, uma introdução à pregação homilética, prefaciado pelo amigo pastor Napoleão Falcão. Nesse livro eu falo sobre a pregação, é um mini curso de pregação, tanto no pré-púlpito, período do púlpito, pós-púlpito. Falo sobre várias questões interessantes, importantes, principalmente focando na pregação expositiva, na pregação cristocêntrica. E eu já começo no primeiro capítulo falando sobre os 4 verbos da pregação. Quais são eles? Ler, interpretar, explicar e aplicar. Se numa mensagem faltar um desses verbos, é porque a mensagem também ficou incompleta. Se faltar todos, foi tudo menos uma pregação. Foi um discurso, foi uma preleção, foi uma aula, menos uma pregação do Evangelho. Tem muita coisa interessante aqui. E este outro é o Sala Teológica, interpretando a Bíblia de maneira didática e profunda. Se tornou em 4 cursos em uma das escolas teológicas que a gente ministra, que os irmãos devem conhecer, que é a Academia de Pregadores, e já está em 50 países, mais de 25 mil pessoas que são alunos que fizeram esse curso. Eu falo sobre interpretação bíblica. Ele é dividido em 2 partes. Na primeira parte eu explico o que é hermenêutica, o que é exegese, o que é exegese, quais são os fundamentos da interpretação bíblica. Por exemplo, um dos pilares da interpretação bíblica é a Bíblia interpreta-se a si mesma. A melhor intérprete para a Bíblia é a própria Bíblia. A Bíblia diz o que quer dizer o que diz. E na segunda parte eu explico e interpreto junto com o leitor mais de 40 textos que muitas vezes são lidos, são mal entendidos e são propagados. E aí se torna uma bola de neve, né? Você entende errado, prega errado e as pessoas aprendem errado. E eu faço aqui uma exegese com você. Se você puder adquirir, também investimos em alguns missionários, amigos que estão espalhados aí pelo mundo. E um deles também está no Peru. Nós temos um trabalho lá muito interessante ali na selva peruana, crianças órfãs de pai e mãe. E nós, todos os meses, enviamos um recurso para lá. A gente ajuda tanto teologicamente quanto financeiramente. Não estou falando isso para lhe emocionar, mas só para lhe informar, tá bom? Muito bem, queridos. Vamos ao texto? Quem achou? Atos capítulo 12, versículo 1, pode dizer um sonoro amém? Amém. Está escrito assim:
Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo, depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Só até aqui. Se você puder, tome seu assento, esteja à vontade. Só não esqueça que dar glória a Deus é de graça, né? E pentecostal dá glória a Deus, né? Queridos irmãos, o texto que nós lemos, indiscutivelmente, é um dos textos mais emblemáticos, pujantes e áureos das páginas neotestamentárias, isto é, do Novo Testamento. Tendo em vista que quem o escreveu foi o nosso querido irmão Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, sendo ele um historiador, sendo ele um médico, sendo ele um pesquisador muito eficiente, e o mais importante de tudo, que quase ninguém cita, mas nós pentecostais devemos lembrar sempre isso, ele também era teólogo. Ele é o teólogo do Espírito Santo. Na Bíblia inteira, no Novo Testamento especialmente, Lucas é o principal autor. É aquele que mais escreveu. Pastor, mas quem mais escreveu no Novo Testamento não foi Paulo? Não. Paulo escreveu o maior número de cartas. O maior número de escritos foi Lucas. E quem mais fala sobre os enchimentos do Espírito Santo também é Lucas. Disso ressoam as vozes de Roger Stronstad, de Donald G., de William Menzies e tantos outros teólogos importantes nessa área. Mas o que nos interessa aqui é que o nosso querido irmão Lucas descreve uma fase negra da história da igreja, que é o seu início, que ao mesmo tempo, apesar de ser terrível, é uma fase abençoada, porque a perseguição veio sobre os missionários de Cristo, de uma forma muito intensa, para os bloquear, para os parar, para os barrar. Mas ninguém pode parar a pregação de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quem o motiva, quem o impulsiona, não é o aplauso da multidão, não é a curtida e nem o like daqueles que lhe ouvem ou lhe assistem, mas é o poder do Espírito. Em Atos capítulo 1, versículo 8, que é o texto áureo do livro, está escrito: mas recebereis poder, aleluia. Esta igreja é empoderada pelo Espírito Santo. Recebereis poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É esse poder que nos trouxe até aqui, que trouxe Daniel Berg e Gunnar Wing para cá, e propagou-se o evangelho por toda a nação, espalhou-se o fogo pentecostal pelo mundo inteiro, e hoje aqui em Toledo tem uma igreja viva, pujante, alegre, pentecostal, cheia do Espírito Santo. Quem é que pode levantar a mão e glorificar o Senhor? Isso é maravilhoso. Mas aqui o texto nos diz o seguinte, que Herodes, que estava completamente possuído por demônios, Herodes tem um intento: parar a igreja, bloquear a ação missionária. Este Herodes aqui é o Herodes Agripa I, porque existem cerca de 5 Herodes principais que são destacados na história do Novo Testamento, mas este aqui foi aquele que, impulsionado pelo diabo, tentou barrar o crescimento da igreja.
Porém, é interessante que Herodes representa, tipifica aqui nesse texto, o diabo, a ação maligna, a ação satânica, que tenta de todas as formas impedir o crescimento e a propagação do Evangelho de Cristo. E é por isso que eu quero rapidamente, para não cansá-los nesta noite, falar sobre 5 coisas que Herodes não pode impedir. 5 coisas que Herodes não pode impedir. A Bíblia diz, e você leu comigo, que ele intentou matar os cristãos, e ele começa pela liderança. Você que é líder, prepare-se para ser perseguido com mais intensidade do que a maioria, porque Satanás não é bobo e não brinca em serviço. Ele vai direto nos cabeças, aqueles que estão na liderança, para frustrar possivelmente os planos de Deus. Então ele foca na liderança e consegue, pela permissão divina, matar a Tiago a fio da espada. E o texto diz algo muito terrível e alarmante, que os judeus se agradaram dessa atitude dele. E ele, como um bom político, quis agradar a multidão. E ele falou, então já que os judeus estão gostando que eu estou perseguindo esses tais cristãos, eu vou continuar. Quem é o próximo na sucessão dessa liderança, desse grupo religioso? Disseram para ele, é um tal de Pedro. Pedro, por onde passa também, arrasta multidões. Milagres acontecem, as pessoas creem no que ele diz. Então ele é o próximo alvo, vamos pegá-lo e vamos matá-lo também. E assim até terminar com todos os líderes sufocando o crescimento desse povo, desse grupo religioso. Ok, e eles foram. Esse é o plano de Herodes. Herodes tem um plano, mas Deus tem outro. Quem que você acha que vai prevalecer? O plano de Deus sempre vai ser superior. Quem é que pode glorificar ao Senhor por isso? Então, ele intenta. Aí ele vai até Pedro. Conseguem facilmente, porque para achar Pedro era fácil. Ele sempre estava pregando nos lugares mais populares. Encontraram-no e prenderam-no. E agora, eles ficaram sabendo também que Pedro já tinha escapado de uma prisão. Então disseram, esse homem aí, ele é meio esperto, cuidado com ele. Ele pode escapar novamente. Como é que é? Ele já escapou uma vez? Já escapou. Então, coloquem segurança máxima. Coloquem a guarda de elite. E eles chamaram a guarda de elite para segurar, para prender ao nosso irmão Pedro. E disseram assim, 4 quaternos de soldados. Uma equipe mais arrojada. 16 soldados precisamente. Para guardar um homem, um servo de Deus, que não apresenta nenhuma periculosidade. Ok. E colocaram-no na prisão. E os soldados estão ali, vigilantes. Só que eles não puderam matar a Pedro imediatamente, como fizeram com Tiago. Por quê, pastor? Porque era a festa dos judeus. Uma das maiores festas religiosas do povo de Israel. Então eles disseram, não fica bem matar uma pessoa em uma festa sagrada. Vamos mantê-lo na prisão. Quanto tempo dura essa festa aí? Disseram 7 dias, uma semana toda. Então, acabando essa festividade, a gente apresenta ele. A gente faz um espetáculo da morte dele. Vai ficar até melhor. Vamos programar os requintes de crueldade, para que todos aqueles que virem Pedro ser assassinado em público, sejam dissuadidos de servirem esse tal de Jesus e não queiram mais também servi-lo e seguir essa tal religião nova. Esse é o plano de Herodes. Só que Deus está vendo tudo, que Deus controla tudo. Aparentemente pode ser que Deus não esteja fazendo nada, mas nos bastidores Deus está fazendo sim. O nosso projeto é um, o projeto de Deus é outro. Eu estou aqui como profeta para dizer para alguém, você pode não estar enxergando nada agora, ainda, mas Deus já está tratando de tudo isso minuciosamente nos bastidores. Espera que a mão de Deus vai ser sobre a tua vida, vai agir sobre a tua casa, vai agir sobre o teu ministério, vai agir sobre a tua profissão. Quem é que pode levantar a voz e glorificar o nome de Jesus?
Eu sinto Deus nessa palavra. Reclama, Shendereve, Assúria. Aleluia, ele está aqui. Guarda Pedro, segura esse homem aí. E lá está Pedro tranquilo. Aí vocês conhecem a história, resumindo. Primeira coisa que Herodes não pôde impedir: a oração da igreja. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua, perseverante oração por ele a Deus. Irmãos, podem tentar de todas as maneiras fechar as nossas igrejas, bloquear-nos, cancelar-nos na internet. Podem tentar fazer o que quiserem. Nunca vão conseguir uma coisa: impedir a oração do crente, impedir a oração do missionário, impedir a oração do povo de Deus. Porque para isso não precisa de templo, para isso não precisa de TV, para isso não precisa de rádio, para isso não precisa de dinheiro, para isso não precisa de riqueza. É só abrir a boca aqui na terra e Deus se coloca de pé lá em cima para nos atender. Louvado seja o seu nome. A oração da igreja, ninguém pode impedir a igreja de orar. E é por isso que a gente está aqui. Porque se não fosse a oração, o que seria de nós? A oração é a mola propulsora da igreja. Alguns falam de oração sem orar, mas outros transpiram oração. Não conseguem ficar um minuto sequer sem orar. Pastor, quer dizer que eu tenho que me trancar num quarto e ficar 24 horas de joelho, sem fazer nada, sem trabalhar, sem comer? Não. Quando a Bíblia diz orar sem cessar, significa nunca deixe de orar. Onde quer que você esteja sempre conectado ao céu. Porque o véu foi rasgado. Não precisa mais de animal para ter contato com Deus. Não precisa mais de sacrifício para que Deus nos atenda. Agora Cristo fez-se sacrifício perfeito, e nós podemos agora adentrar a sala do trono com ousadia, pelo sangue de Jesus. Quem é que pode adorar a Ele por isso? A oração. Nós nunca podemos nos esquecer do poder da oração. A igreja cresceu, ficou abençoada. Hoje a gente tem uma prosperidade, hoje a gente tem uma riqueza, hoje a gente tem um lugar bonito como esse para congregar. Isso é maravilhoso. A gente consegue fazer muitas questões serem levantadas na sociedade. Isso é muito importante e tem que acontecer. Não podemos nos esquecer do poder da oração. A oração é o momento em que o crente está em contato com Deus para ter comunhão com Ele. Algumas pessoas acham que a oração é para obter o que se quer. E a oração não é apenas petição. A oração também é petição, mas não é o principal alvo da oração. O principal alvo da oração é intimidade, comunhão com Deus. É um diálogo. Você fala e depois Deus fala. Deus fala e você ouve. É na oração que isso acontece. Uma vez o irmão disse para mim: pastor, faz anos que Deus não fala comigo, por que está acontecendo isso? Eu disse: irmão, se faz anos que Deus não fala com você, é porque faz anos que você não fala com Ele. Porque todas as vezes que a gente fala com Ele, Ele responde. Deus tem prazer em se comunicar conosco. Quem pode glorificar ao Senhor por isso? Por isso que o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, pai do existencialismo, ele é cristão, ele tinha uma frase interessante. Ele dizia assim: a oração não muda Deus, a oração muda quem ora. Às vezes a gente quer orar para que Deus mude de ideia. Já percebeu? Parece que Deus está determinado a fazer tal coisa, e a gente ora e diz: Senhor, não faça isso, não faças tal, ou então faça tal coisa, e parece que Deus não quer fazer, mas a nossa oração vai mover o braço de Deus, sem a vontade dEle, para Ele fazer aquilo que a gente quer. Não, a oração não é para mover o braço de Deus em nosso favor. A oração é para a gente ter comunhão com Ele.
para a gente entender a sua vontade, para a gente ter a sensibilidade de saber o que Ele tem para a nossa vida. Quem é que está entendendo? Por isso que a oração não muda Deus. Você pode orar o quanto você quiser, Deus vai continuar sendo o mesmo, mas você, quanto mais ora, mais é mudado por Ele. Quer dizer o seguinte, que quando a gente ora, a gente recebe de Deus instruções. Você já percebeu que quanto mais, e quem é da área da psicologia pode falar melhor do que eu, quanto mais você convive com uma pessoa, mais parecido com essa pessoa você fica? Quem é casado aí? Levanta a mão, quem é casado? Alguns levantaram a mão triste, misericórdia. Levanta a mão, alegre aí, irmão, vigia. A esposa do lado, dá uma cotovelada nele. Em nome de Jesus, unge o cotovelo e bate. Levanta a mão, quem é casado? Forte. Isso. Você já percebeu que você, senhor, está cada vez mais parecido com a sua senhora? Convivência. Eu faço esse ano 20 anos de casamento, e eu estou cada vez mais parecido com a minha esposa, e ela cada vez mais parecida comigo. Isso é uma bênção, porque a convivência faz isso, sim ou não? Quem tem filhos? Quem tem filhos? Quem tem filhos aí? Seja ele criança, adolescente principalmente. Você já percebeu que às vezes a criança chega em casa e ela começa a fazer umas coisas diferentes que você nunca tinha visto ela fazer? Você fala, meu Deus, esse moleque aprendeu isso. Passou o dia todo na escola, com um amiguinho, a convivência fez ele ficar igual, ficou parecido. Então ele está tendo as mesmas atitudes, andando igual, falando parecido. É ou não é? Semelhante. O adolescente chega em casa e começa a rir diferente. Você fala, meu Deus, essa risada não é do meu filho? Que isso, menino, endoidou? Foi? Não, pai, essa risada não, estou rindo normal. Ele nem percebeu, ela nem percebeu que está rindo igualzinho ao amigo, está rindo igualzinho à amiga, de tanto conviver, de tanto ficar junto. Fica parecido. Por quê? As pessoas se influenciam. Quanto mais você convive com uma pessoa e mais tempo você passa com ela, mais parecido com ela você vai ficando. A oração é a mesma coisa. Quanto mais tempo você passa com Jesus, mais parecido com Jesus você fica. Sabe por que tem um monte de crente por aí que não parece com Jesus? Porque não ora. Porque se orasse, pareceria com Ele. Teria comunhão com Ele, teria mais intimidade com Ele, saberia se portar melhor, porque aprende com Ele. A convivência transforma. A oração não muda Deus, a oração muda quem ora. Quanto mais você ora, mais parecido com Deus você fica. Você pode entrar num quarto, ajoelhar e ficar 24 horas lá orando, sem levantar nem para beber água. Quando você levantar das 24 horas da oração, Deus continua o mesmo. Agora você nunca mais será o mesmo, porque a oração é transformadora. Então ore. É que a gente não quer orar. David Wilkerson, um dos grandes pregadores do nosso tempo, pregador norte-americano, ele dizia uma frase forte. Ele dizia assim: não culpe a Deus por não atender às suas orações egoístas, quando você não atende à voz dele para ser obediente. A gente é especialista em pedir para Deus, mas para obedecer, a gente não é tanto. A gente quer muito de Deus, mas esquece de fazer mais para Deus. Deus quer que a gente tenha comunhão com Ele, e a oração é especial. É um momento do crente com seu Senhor. Oração não pode faltar na vida do missionário, porque a oração vai proporcionar experiências extraordinárias. Eu não sei você, mas todas as vitórias que eu tive na minha vida foram através da oração. Culto doméstico, culto de oração, culto de vigília. Não tem coisa melhor do que orar. Devemos orar mais. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus concordando com essa palavra? Eu tive o privilégio de estudar com grandes mestres, e um deles foi o Dr. Russell Shedd. E ele tinha tantas frases poderosas, e uma delas foi a seguinte: ele dizia assim: há uma diferença entre a geração atual e a geração passada. A geração passada de crentes orava por horas que pareciam minutos, e a oração atual ora por minutos que parecem horas. Tem gente que perdeu até aquele lindo costume nosso, pastor Vicente, que é de entrar no templo, se ajoelhar e orar. Tem gente que nem isso faz mais, já chega e já senta logo, parece que está num teatro, parece que ele está no cinema. Não, aqui é a casa de Deus.
Orar não é uma obrigação. Irmãos, orar não pode ser um fardo. A gente fala assim, poxa vida, tem que orar. Aí você já vê o nível espiritual da pessoa. Nós que somos pastores, a gente vê no rosto. Quando a gente fala assim, irmãos, vamos orar. E tem gente que fala, levanta com aquela preguiça que parece que está enferrujado. Aí encosta no banco da frente assim. Não vê a hora do pastor terminar a oração, porque ele não tem prazer na oração. Outros, se deixar, oram o culto inteiro. Por quê? Porque amam falar com Deus. Quanto mais você fala com Deus, mais intimidade você tem com Ele. Eu comparo a oração a uma ligação telefônica. Às vezes você está em casa, de repente toca o telefone, aí você olha, não conhece o número, atende, alô, quem é? Aí fala, aqui é não sei de onde, e aqui a gente quer apresentar. Não, desculpa, estou sem tempo, obrigado, tchau. Mas de repente se você olha e vê uma ligação de uma pessoa que você ama muito, você fala, com licença, eu preciso atender agora. E você atende, começa a conversar, você pensa que não, passou 1 hora e parece 10 minutos. Por quê? Como é o nome disso? Intimidade. Quando você tem intimidade com alguém, você tem prazer em conversar com esse alguém. Aí está explicado, porque alguns chegam no culto e nem 5 minutos conseguem na oração. Sabe por quê? Porque não tem comunhão e intimidade com quem está do outro lado da linha. Mas aqueles que têm prazer na oração. Oh, irmãos, vamos voltar a orar. Pastor, já estou orando, então vamos orar mais. Não há nada tão bom que não possa melhorar. Em nome de Jesus, Deus quer falar com você. Deus quer te apresentar experiências profundas. Deus quer te dar visões espirituais. Deus quer te dar revelação. Deus quer te dar sabedoria. E a gente conquista isso na oração. Deus quer que a sua igreja ore. Herodes não pode impedir a oração da igreja. Satanás não consegue impedir a tua oração. Pode orar tranquilo, porque Deus vai ouvir. A oração vai subir. A lei da gravidade não pode segurá-la. Quem é que pode adorar o nome de Jesus? Segunda coisa que Herodes não pode impedir a igreja fazer é a tranquilidade da igreja. Herodes não pode impedir a tranquilidade de Pedro. Pedro está preso. Ei, olha para cá. Pedro está preso. E ele sabe que no outro dia, porque a semana acabou, no outro dia ele será apresentado e morto em público. E ele está dormindo. E eu tenho certeza que ele estava roncando e babando. Estava ou não estava, meu irmão? Com certeza. Mas pastor, não está na Bíblia, mas eu creio, deixa eu crer. Está aqui na heresia. Por quê? Porque ele estava tranquilo. Ele estava sossegado. Ele sabia que Deus tem o controle na palma da sua mão. E só vai acontecer algo na vida do crente se Deus quiser. Ei, irmão, para de dar poder ao diabo. Tem gente que está colocando o diabo como onipotente. Porque o diabo sabia, por isso que aconteceu. Porque o diabo está interferindo. Porque o diabo isso, porque o diabo aquilo. E o diabo está olhando lá e está dizendo, eu não estava nem sabendo de nada. Mas você está dando poder para mim, então muito obrigado. Mas o diabo não tem poder para fazer o que ele quer. Senão a gente não estava aqui. Ele só faz o que Deus lhe permite. Mas tudo está no controle do eterno El Shaddai, Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está aqui esta noite, que trouxe você aqui, que salvou a sua vida, que te regenerou, te transformou, te salvou, te vivificou, te encheu do Espírito Santo, te cobriu de dons. Só não dá glória a Deus quem não quer, mas que Deus fez, Ele fez. Aleluia. Herodes não pode impedir a tranquilidade, porque quem confia em Deus é tranquilo, não se estressa. Pastor, mas como não vai estressar? A gente vive na era do estresse. Mas o crente não está nesse. O crente é diferente, ele confia em Deus. Quem confia em Deus é tranquilo. Porque hoje a gente confia, hoje a gente não confia. Sim ou não? Como é que eu digo confio em Deus e fico desesperado com o futuro? Fico desesperado com o amanhã. Porque o governo tal, misericórdia, agora já era. Não, acabou, não tem mais jeito. Não, porque agora a política. Não, a bolsa de valores já era. Não tem mais agora, vamos ter que ir embora. O Brasil não dá mais, e não sei o quê. E o dólar. Irmão, ou você confia em Deus ou você não confia.
Desde quando Deus precisou de bolsa de valores para fazer milagre na vida do crente? Desde quando Deus precisou de presidente, de governador, de prefeito? Deus usa como instrumentos, mas Deus não precisa de ninguém para fazer o que Ele quer. Ele faz na hora certa, no momento certo, com quem Ele quiser e quando Ele desejar. Não importa se o dólar está assim, assado, a bolsa de valores, se o mundo está de ponta cabeça, a igreja está debaixo de uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou a gente confia ou a gente não confia. A gente tem que fazer igual aquele menininho que estava no avião, estava vindo agora no voo, estava me lembrando disso. O menino tinha uns 10 anos aproximadamente. Ele entrou no voo, aparentemente estava só, sentou no seu cantinho, pegou o seu celular e começou a brincar, jogando ali, videogame e tal. No meio do voo, uma turbulência gigantesca. Quem já passou por turbulência aí? Aí isso é hora, né? Na marra é hora. Até quem é ateu faz sinal da cruz. Eu já passei algumas. Aí começou a bater o avião, misericórdia. E o povo começou a ficar apavorado. E não passava a turbulência, e não passava, e não passava. E o menino está lá brincando. E o povo já desesperado. Até os comissários de bordo com o olho desse tamanho. Aí você fala, o negócio está feio mesmo. E o povo desesperado. E uns faziam o sinal da cruz, outros faziam o sinal do diabo. E uns clamavam a Deus, outros clamavam ao Satanás. E aquela coisa toda, vamos morrer, vamos morrer. Uns faziam promessas, votos, tudo que você possa imaginar. E o menino está tranquilo. Aí uma senhora que estava do lado dele disse, menino, desculpa te incomodar, você não está vendo o que está acontecendo aqui não? Está todo mundo desesperado, um avião está caindo, nós vamos morrer, você está nesse videogame, está me irritando. Ele disse, minha senhora, fica tranquila, o avião não vai cair não. Como que você tem tanta certeza? Meu pai é o piloto. Oh glória, meu pai é o piloto. A gente já passou por turbulência pior, mas eu tenho confiança plena na autoridade, no conhecimento, no controle do meu pai nesse avião. Nós vamos pousar, minha senhora, fica tranquila. Acredita que o avião da tua vida não vai cair. O Senhor é o piloto da nossa história. Ou a gente confia ou a gente não confia. Herodes não pode impedir a tranquilidade de Pedro, porque quem tem fé descansa. Terceira coisa que Herodes não pode impedir na vida do crente: a entrada do anjo na prisão. Eita, meu Deus, vontade de pular e sair correndo no meio desse corredor aí. Eu estou me segurando, né? Porque o que acontece? Vocês já sabem a história, vocês conhecem bem a Bíblia. Mas só para relembrá-los, ele está preso e a igreja está fazendo oração. Olha só a conexão. Ele está preso, confiante, e a igreja está orando a Deus. Quem pode fazer é Deus. A igreja está pedindo a pessoa certa. Cuidado para não pedir a pessoa errada. Não vai dar certo. Eles pediram a pessoa certa. É o Deus Todo-Poderoso. Aí eu acho interessante que enquanto a igreja está em oração, Deus está movendo o mundo espiritual. Aí veio um anjo. Deixa eu imaginar, por favor, lá no céu, Deus dizendo assim: vou atender a oração do meu povo. Preciso de um anjo aqui, rápido. Aí aparece. Pois não, senhor Jeová, pode ser eu? Pode sim. Olha lá embaixo, está acontecendo. Aí ele olha. O negócio está feio lá, né, senhor? Pedrão, né? De novo, né? De novo. Pedrão é uma benção, você sabe como é que ele é. Então, eu preciso que você vá lá e resolva isso. Pois não, senhor Jeová. Só quer que eu envie um grande terremoto, chacoalhe a prisão e quebre tudo para que ele possa escapar? Não, isso aí é só lá no capítulo 16. Agora é diferente. Quem não conhece a Bíblia perdeu essa daí. Essa daí é só depois. Agora você vai lá em silêncio. Em silêncio? Você vai em silêncio. Aí você vai chegar lá na prisão, vai abrir as portas, vai chamar ele vai estar ainda, né, meio sonolento, porque Pedro dorme, que é uma vez, você sabe como é que é, confia em mim. Aí você vai lá e chama ele e vai trazendo ele. Depois que sair da prisão, você pode vir. Pode voltar. Só isso, senhor? Só isso. Pois não. Permissão para ir. Pode ir. A Bíblia diz que a coisa estava tão complicada para Pedro escapar da prisão,
que os 16 soldados, eles estavam revezando. E naquela noite tinham 2 dentro da cela com ele. Um do lado esquerdo e outro do lado direito. Mas eles não estavam somente ali presentes, eles estavam acorrentados a Pedro. Como é que solta? Como é que escapa? Como é que foge? Quando Deus quer, tudo é possível. Para de querer racionalizar o milagre. Milagre a gente não explica pela razão, a gente dá glória a Deus pela fé. Oh, glória. Aí o que acontece? A igreja orou e Deus ouviu. O anjo desceu e entrou na prisão. Só que antes do anjo entrar na prisão para salvar a Pedro e buscá-lo lá dentro, a oração da igreja foi lá no céu buscar o anjo. Olha que lindo. E ele desceu. Aí ele está dormindo e a Bíblia diz que o anjo entrou, resplandeceu a cadeia. Só que os soldados não acordaram. Deviam estar muito cansados. Ou Deus fez com que eles não percebessem. Eu acredito nas duas coisas. De um lado e do outro, amarrados, acorrentados. E Pedro está roncando. De repente o anjo viu que Pedro, mesmo com um clarão, não acordava. Senhor, não acorda. Ele dá um cutucão nele. A Bíblia diz, está na Bíblia, não sou eu que estou inventando não. E o anjo deu-lhe um cutucão na ilharga. Aqui, ó. Na costela. Opa, irmão, aí não tem quem me acorde. Ele acordou. O que é? Quando ele olhou o varão de branco. Não fala nada. Para acordar os homens. Só me segue. Quando o anjo falou isso, a Bíblia diz que as cadeias caíram de um lado, caíram do outro. E eles continuaram dormindo. E agora, vem comigo, Pedrão. E ele vai vindo, vem, cuidado. Aí ele sai meio sonolento. Rapaz, pega a sua capa, pega a sandália, está esquecendo as coisas. Está vigiando não, Pedro? Não, é verdade. Ele foi lá, pegou, colocou a capa. Vem comigo. Ele está indo. Ô, glória. Quem está vendo a cena? Eu estou vendo, parece que eu estou lá dentro. Eu estou no texto. Aí eles vêm. Primeira porta abriu, segunda porta abriu. Aí faltava só uma porta, porta de ferro. Aí agora como é que sai? Vai ranger, vai fazer barulho. E os soldados lá fora na porta assim, ó. Com espada, com lança, com tudo. Só esperando alguém tentar resgatá-lo para matar. Ou que ele tentasse fugir também para ele ser morto. Só que quando Deus quer, Ele cega os inimigos. Vem, Pedro, vem. Ele, tem 2 soldados aí. Aí ele, vem. Deus está no controle, vem. Aí ele foi. Deixa eu imaginar. Eu imagino que Pedro está saindo da prisão. Soldado aqui, outro aqui. Ele olha de um lado, olha do outro. Pode ir, pode, vem. A Bíblia diz que a porta se abriu automaticamente. O pessoal acha que isso é coisa moderna, né? Porta automática. Não, foi Deus que inventou ali em Atos 12. Abriu a porta automática. Vem, Pedro. Ele olhou para um lado, olhou. Nada. Estão vendo nada. Ele saiu e o anjo veio, vem. Quando ele saiu e andou alguns metros, a Bíblia diz que quando ele olhou para ver onde o anjo estava, o anjo já tinha sumido e ele pensou que era uma visão. Ele pensou que era um sonho. Deixa eu declarar algo na tua vida pela palavra, em nome de Jesus. Quando Deus fizer o que Ele tem para fazer na tua vida, vai ser tão grande, tão poderoso, que você vai achar que está sonhando. Senhor, será que é um sonho? Ei, missionário, Deus está dizendo para você, será que é um sonho? Você vai acordar daquela coisa toda e vai pensar que é algo visionário, mas Deus está dizendo, é a realidade. Quando eu quero eu faço, ninguém impede. Quando eu quero eu faço, ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. Quarta coisa que Herodes não pode fazer, impedir a saída do anjo e a saída de Pedro da prisão, impedir o êxodo de Pedro. A Bíblia diz em Salmo 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus usa anjos também para nos abençoar. Quem crê nisso? Irmãos, nós somos pentecostais, nós cremos na atualidade da Bíblia. O único povo que crê que a Bíblia é completa é o crente pentecostal. Porque os outros leem e dizem assim, isso foi muito bonito, mas foi para aquela época.
O crente pentecostal lê e diz: isso aconteceu naquela época, acontece hoje, acontece agora, acontece se Deus quiser. Deus continua fazendo, Ele é o mesmo, Ele não muda. Ô glória! Invoque a Deus no dia da angústia, Ele vai te livrar. Eu não sei qual é a prisão que você precisa que Deus envie o anjo para te tirar. Mas irmã, em nome de Jesus, Deus manda te dizer, Ele vai te tirar. Ele vai te tirar, meu irmão, Ele vai te livrar em nome de Jesus. Satanás não pode impedir o êxodo de Pedro, porque Deus tem alguns exércitos. A Bíblia diz que Ele é o Senhor dos exércitos. Isaías viu os céus descortinados diante de si, o trono de Deus assentado sobre o trono, e os serafins que voavam, criaturas celestiais, que alguns teólogos chamam de anjos, outros preferem chamar de criaturas celestes. E eles voavam com duas asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés. Mas o que era interessante é que eles clamavam. Clamar é gritar. Clamar não é murmurar nem sussurrar, é gritar. Clamavam uns para os outros. Um serafim clamava para o outro. Está escrito, clamavam uns para os outros, dizendo, santo. E o outro olhava e dizia, é santo mesmo. E o outro dizia, é santo. E o outro dizia, é santo. E o outro dizia, é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É Senhor dos, não do. Plural, dos exércitos. Yahvé Tsevaot, no hebraico. Ele é o Senhor dos exércitos. Deus tem vários exércitos. Vou citar pelo menos uns 4 aqui. Primeiro exército que Deus tem é o exército de Israel. Quando Deus precisa fazer algo na terra, Ele não vem pessoalmente, Deus não é covarde. Então Ele usa o seu povo. Ele usa o povo de Israel, que na Bíblia, no período bíblico, no Antigo e no Novo Testamento, você pode ver, não tinha poder bélico algum. Hoje alguém olha para a nação de Israel, depois de 1948, e diz, nossa, mas Israel é poderoso, Israel tem força bélica, tem tecnologia avançadíssima. Isso agora. No período bíblico, não vencia uma guerra se Deus não interferisse. Ninguém sabia guerrear. Davi foi exceção à regra. Os outros, não. Deus tinha, vocês leem, vocês conhecem. Deus tinha que descer na terra, Deus tinha que fazer, Deus tinha que dar vitória. Nessa peleja, vocês não vão pelejar, eu vou pelejar por você. Porque Deus sabia que eles não podiam. Então Deus dava vitória, porque era um povo pequeno, era um povo sem arma, era um povo que não tinha poder de guerra. Então Deus mostrava, através desse povo pequeno, simples e humilde, que não tinha poder, humanamente falando, para vencer ninguém. Deus dava a vitória para dizer, a fraqueza de vocês demonstra o meu poder. Na pequenez de vocês eu mostro a minha grandeza. E como é bom quando isso acontece. Porque quando a gente acha que somos nós que estamos fazendo, aí não fica legal. Agora quando Deus mostra que é Ele, 300 vencem 135 mil. Quem é que pode levantar a voz e glorificar? É isso que acontece. Segundo tipo de exército que Deus tem é a natureza. Quando Deus também precisa resolver algo na humanidade, Ele usa a natureza. Quando principalmente a gente está muito soberbo, aí Deus usa a natureza. Deus permite um vírus, Deus permite um vulcão, um maremoto, um terremoto. Que é isso, pastor? É claro que é, a Bíblia diz. Isaías 47, versículo 5. Você nunca leu? Deus faz. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele domina todas as coisas. Tudo está na palma da mão de Deus. Ele usa a natureza para mostrar que Ele é soberano e que nós, sem Ele, nada somos, nada podemos, nada fazemos. Quem é que pode glorificar a Deus por essa palavra? Ele usa a natureza, usou várias vezes. Usou várias vezes para mostrar o seu poder. Mexendo pelo mar, nos rios, vendavais, trovões, raios, relâmpagos, Deus fez. Por quê? Porque Ele é o Criador de tudo isso. Terceiro exército que Deus usa se chama exército dos anjos, que a gente já viu aqui. Por exemplo, os assírios cercaram o povo de Israel a ponto do rei Ezequias ficar tão preocupado que ele ficou doente. E a doença dele era para a morte. Porque os capítulos estão invertidos, né? Cronologicamente falando, primeiro ele fica doente, para depois ele
enfrentar a guerra. Mas no texto bíblico, primeiro ele enfrenta e depois fica doente. Mas isso é para outra ocasião. Mas é interessante que ele ficou tão preocupado porque onde Senaqueribe passava com o exército, matava todo mundo. Imagina um exército de 185 mil soldados. Chega em Judá, que não tinha nenhuma força bélica, nenhuma força nos seus exércitos para vencê-los. E ele ainda humilhava os deuses daquela região. A região vencida. O povo vencido. E ele disse, eu vou matar todo mundo. E eu vou humilhar vocês e o Deus de vocês. Aí Ezequias falou, e agora? O que vai ser da gente? Como é que a gente vai defender? Não tem como. Aí Deus olhou lá do céu e disse, preciso de um. Só um, Senhor, só um. Pode ser, pode. Vai lá e resolve essa. Tem 185 mil soldados inimigos, acampados, esperando o momento para atacar e matar e destruir o meu povo. Só que eu vou interferir. Porque eu velo sobre a minha palavra. E eu não vou deixar ninguém tocar no meu povo. Um anjo desceu e feriu. 185 mil. Numa noite, matou todo mundo. Quando o povo de Israel acordou, a vitória já tinha sido decretada. Eu quero profetizar na sua vida em nome de Jesus pela palavra. Não coisa da minha cabeça, mas pela palavra. Da noite para o dia, Deus pode mudar a tua vida. Oh, do dia para a noite, Deus pode mudar a tua história. A W. Tozer, o grande escritor, dizia o seguinte, que Deus pode fazer em 5 minutos o que nós não podemos fazer em 50 anos. Coloca na mão de Deus que é melhor. Deus vai fazer acontecer, vai mudar a tua história. Quem acredita, dá um glória a Deus. Para finalizar e não ser cansativo. Quinta coisa que Herodes não pode impedir. Antes de falar, é bom lembrar que o quarto exército é o exército chamado igreja. Esse é o que eu mais gosto, porque eu faço parte dele e você também. Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quem pode glorificar o Senhor? Quinta coisa e última, que Herodes não pode fazer, que ele não pode impedir, é a justiça divina acontecer. Herodes achou que estava abafando. Ele disse, eu vou matar todo mundo, esses crentes vão morrer, e eu vou continuar crescendo, minha popularidade, meu ibope vai aumentar, porque todo mundo vai gostar da minha atitude, porque esse povo é fanático, esse povo é maluco, esse povo é antiguado, esse povo é quadrado, tudo o que chamam a gente. Deus está olhando. Herodes tem um plano e Deus tem outro. E ele fala o seguinte, vamos fazer uma destruição total aqui. Porque Pedro fugiu. Os soldados, quando acordaram, falaram, cadê o homem? Você deixou ele ir ao banheiro? Não. E você? Também não. E como é que ele escapou? Não é possível. Eu não sei. Vamos ver se ele está lá fora. Chegaram lá. Vocês viram Pedro aí? Não. Ninguém viu. E ele passou por aqui? Não. Aqui ele não passou. Estou aqui a noite toda vigiando. Como é que ele passou? Não, mas ele não está. As cadeias caíram e ele não está dentro. E agora? Existia uma lei romana que dizia o seguinte, que se aplicava àquela região, que quando um carcereiro, ou aquele que está responsável por um sistema prisional, permitisse que um preso fugisse, ele pagaria a pena que aquele preso que fugiu pagaria. Qual era a sentença de Pedro? A morte. Qual é a sentença dos 16? A morte. Não mexe com a igreja, não. Não. Quem mexer com a igreja, pastores, vai ter que se ver com o dono dela. Pastor está rogando praga? Não. Que isso, pastor? Teologia da vingança? Não. Bíblia. É a palavra. Ai daquele que tocar no ungido de Deus. É Deus quem o justifica, é Deus quem o guarda, é Deus que não mexe com a igreja de Deus. Jesus não vai gostar nada que alguém mexa com a sua noiva. Está guardada debaixo da sua poderosa mão. Ô Pedro, fica tranquilo, Deus está te guardando, viu? Ei missionário, ei servo de Deus, serva de Deus, você não vai passar por isso aí e ser vencido não. Deus está te guardando aonde quer que você esteja. Sentença de morte para eles. E agora? Chegou a festa. Chegaram os Jogos Olímpicos da região da Judéia.
Herodes vai presidi-los. Herodes vai discursar, vai mostrar todo o seu poder de oratória, de retórica. E ele começa a discursar, e o historiador Flávio Josefo diz que ele estava com uma roupa prateada, bonita, e quando o sol batia na roupa dele, refletia, parecia que o sol tinha descido naquele púlpito. Aquele palanque estava brilhante, a glória de Herodes. E ele fala, e a multidão está ouvindo, e de repente alguém ouve e diz assim um para o outro: esse homem fala muito bem, esse homem é demais, esse homem é extraordinário, olha só o que ele fez, olha só o que ele está fazendo. É voz de Deus, não é voz de homem não, é voz de Deus. É voz de Deus, é voz de Deus. Então vamos gritar aqui, voz de Deus, vamos lá? 1, 2, 3, torcida organizada. Voz de Deus e não de homem. E começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Em outras palavras, é um Deus que está falando, não é um homem. Herodes, ao invés, porque ele conhecia a Bíblia, viu? O Herodes era atribulado, mas ele conhecia, que ele tinha uma linhagem judaica. Ao invés de ele dizer: gente, parem com isso, aí já é passar dos limites. Eu não sou Deus, só existe um Deus e está no céu. Eu não posso aceitar essa glória que é dele. Herodes, ele gostou. Como é que é, gente? Continua. Mais alto. Mas isso, agora eu gostei. Eu sou Deus mesmo, está vendo aí, gente? Eu sou Deus. Eu que mando aqui, eu que resolvo, eu faço e aconteço. Eu sou Deus, voz de Deus e não de homem. Ah, irmão, quando Deus olhou e viu, eu não divido a minha glória com ninguém. Preciso de um anjo aqui, de novo. Aí quem sabe, deixa eu imaginar, quem sabe o mesmo anjo que levou: Senhor, pode ser eu de novo? Só para continuar, né? Por favor, estava tão legal. Então, tá bom. Você está vendo o que está acontecendo? Então vai lá, toca nele. E o anjo tocou na sua barriga. Pá! Só um toque. E ele está lá, e de repente ele começa a sentir dores incalculáveis. E ele tem que sair dali carregado. Flávio Josefo conta isso. Ele saiu carregado e ficou se contorcendo de dor por 5 dias ininterruptos. E quando pensaram que não, vermes começaram a sair do seu corpo, ainda em vida, pelos narizes, pelos olhos, pelos ouvidos e pela boca. Herodes começou a morrer de dentro para fora. E todo mundo começou a olhar aquilo e ninguém conseguia resolver a situação. Herodes está morrendo. E a igreja está pregando. Herodes está morrendo. E a igreja está orando. Herodes, Satanás está morrendo. Tentou impedir a igreja de pregar, de crescer, de propagar o evangelho. Ele está partindo. E a igreja está se fortificando. Pastor, posso orar? Fique de pé em nome de Jesus. Alai uiderevia chão inda blaste keminaia. Herodes morreu comido de bichos, diz a Bíblia, porque não deu glória a Deus. Quando a Bíblia diz que ele não deu glória a Deus, não quer dizer que ele não disse assim, glória a Deus, não. É que ele assumiu a glória, a honra, que era divina para si. E Deus não aceita isso. Nenhum líder, nenhum missionário, nenhum pregador, nenhum cantor, nenhum pastor, nenhum crente pode achar que está fazendo alguma coisa só. A gente só faz porque Deus é tão bom. Oh, meu Deus. O dia que Rodrigo pensar que é alguma coisa, Deus abate ele. O dia que ele achar que Deus batiza porque ele pregou, que Deus salva porque foi ele quem pregou, que as pessoas aceitam a Cristo porque foi ele que estava no... Não, isso aí é bobagem. Vamos ser maduros. Deus faz porque ele é Deus e ponto final. Ele poderia fazer tudo isso sem mim, sem você, sem nós, mas ele é tão maravilhoso que ele nos usa e nos dá o privilégio de participarmos desta tão grande obra. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui.
É um privilégio. Eu vi o pastor Vicente citar a palavra aqui pelo menos 3 vezes. O privilégio, Senhor, de te servir, isso é tão lindo. É um privilégio, nem todos o têm. Nós temos, agradeça a Deus. Sabe por quê? A perseguição veio e a igreja foi impactada, foi afetada, mas ela não parou, ela não foi barrada, ela não estagnou, ela não recuou, pelo contrário, ela avançou, ela cresceu mais, ela está em toda parte do mundo. Quem é que pode adorar nesta noite? Herodes do inferno não vai permitir que a igreja possa ser destruída. Herodes nenhum vai conseguir barrar o crescimento da igreja. Pode vir quem vier. Pode se levantar quem quiser se levantar. Vai parar, vai cair, vai morrer, porque a igreja vai continuar de pé. Deus vai usar você aonde você estiver, na escola, na faculdade, na política, na empresa, na igreja. Deus vai usar, porque você é salvo, você é crente, você é cheio do Espírito Santo. E aonde o crente cheio do Espírito Santo pisa, muda o ambiente, muda o clima, muda tudo, porque a presença de Deus chega junto. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nero tentou, mas morreu e a igreja continuou. Domiciano tentou, ele partiu e a igreja continuou de pé. Trajano também, Marco Aurélio também, Séptimo Severo, Décio, tantos outros imperadores, todos eles morreram e a igreja continuou de pé. Stalin, Mao Tse Tung, Hitler, todos eles partiram. Aí tem uns preocupados aí com... Eu não vou falar não. Aí eles ficam... e agora, pastor, misericórdia. Irmão, se esses daqui, que eu acabei de citar, que eram homens poderosíssimos, não conseguiram, quem são esses que estão aí? A igreja vai continuar pregando. A igreja vai... Herodes nenhum vai impedir o crescimento da igreja. Levante a sua mão, glorifique, feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, a tua palavra foi ministrada. Nós cremos no teu poder, nós cremos na tua ação, nós cremos no poder que o Senhor investiu a esta igreja. É a tua noiva, aonde quer que ela esteja, o Senhor a fortalece, o Senhor a fortifica, o Senhor a enche de poder e do Espírito. Meu Deus, eu peço agora uma unção poderosa sobre estas irmãs, sobre estes obreiros, sobre os missionários, sobre os músicos, sobre os cantores, sobre os jovens. Agora, Senhor, enche-nos do teu poder. Nós queremos mais, nós queremos pregar, Senhor, na internet, nós queremos pregar na Câmara dos Vereadores, dos deputados, nós queremos pregar no Supremo, nós queremos pregar na televisão, nós queremos pregar nas praças, nós queremos, Senhor, pregar nas faculdades, nas universidades, nas escolas, nós queremos pregar, Senhor, no trabalho, através da nossa vida. Enche-nos de poder agora. Receba dons do Espírito, receba o batismo no Espírito Santo agora. Fale línguas, fale línguas. A igreja missionária é uma igreja pentecostal e ninguém pode impedir quando Deus quer agir. Receba a unção de Deus agora, aonde você estiver, em nome de Jesus. Dá a mão para esse irmão que está do seu lado aí, segura forte na mão dele com carinho e respeito. Segura aí, irmã, em nome de Jesus. Deus é aquele que faz acontecer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Igreja em Toledo, receba o poder do Espírito agora, a unção do céu. Lemantou você, decamadagachanda que amácia, uribicanterebacala xanderevia subia, decamadagadagachanda que meneve assim, tebadai chubandi é fácil, amendre quebia rácia, telimida erebia xurimicanta, degamandagasobri que mina fácia, terebagada xanda cama subria. Há um poder do Espírito. Receba o dom de variedade de línguas.
receba o dom de profetizar, receba o dom de interpretar, receba o dom de curar. Ei missionário, ei missionária, homem de Deus, mulher de Deus, receba poder para pregar o evangelho com manifestação do Espírito. Olha o que Deus está fazendo, que coisa linda. É só o primeiro dia. É o Todo-Poderoso que está neste lugar. Quem tem profecia, entrega. Quem tem línguas, fale. Quem tem dons, use. É uma igreja viva e atuante, a igreja missionária. Quero ver qual é o Herodes que pode impedir. Quero ver quem é o Herodes que consegue barrar o crescimento dessa igreja. Será que alguém pode cantar aqui? Será que alguém pode louvar? Louvem ao Senhor, adorem a Deus. Adorem a Deus, que coisa linda. Eu tenho que parar, a vontade é continuar, mas eu preciso parar. Deus está agindo hoje. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Se levantem os inimigos para caírem. Por um caminho virão, mas por 7 voltarão. Agora o justo pode cair 7 vezes. Deus de todas elas o levantará. Deus de todas elas o levantará. Pode soltar, pode soltar. Isso. Orcamundi avoria sadebada cada shadabadaga. Plumintria yui da camandaia súbria. Tebadai quemendiovia. Reaviva tua igreja de novo. Oh, glória a Deus. Isso, adore. Que coisa linda. Tá bonito demais. Como eram os primeiros cristãos. Adore. Oh, meu Deus. Aviva no Senhor. Reaviva tua Somos o teu povo. Somos a tua igreja. Faz a chama arder neste povo. Começa em nós. Exterioriza ao mundo. Oh glória. Da coragem do amor. Quem sabe anda. Adore a Deus. Essa é a igreja Assembleia de Deus. Essa é a igreja missionária. Rimandou caixando é flaça baracá. É um exemplo. Oh glória a Deus. Receba a graça do Espírito. Deixa o Espírito fazer o que Ele quer. Ele é livre. Oremante canto e deremanjoba. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe tua família. Deus abençoe teu ministério. Deus abençoe tua profissão. Deus te abençoe em nome de Jesus.